Então, vamos lá. Viu só? Voltei ao velho veneno de sempre. Eu ia perguntar do chimarrão. Chimarrão Logo agora que tá frio. para você ver como é que o chimarrão não entra na minha vida como um refresco ou como uma bebida para me esquentar. Ele entra como uma gasolina. Mas ele deixa muito doidão, né? Você fica muito acelerado. Eu não gosto de tanta vitalidade. Prefiro um regime meio médio. Como eu diria o Nietzsche, eu não consigo lidar com tanta vida. Eu preciso de uma quantidade mais ou menos bem dosada. Eu vou retomar um pouco a conversa da aula passada e começar a falar do texto do Freud, do xiste, e sua relação com o inconsciente. Mas a conversa da semana passada, da aula passada, foi um pouco sobre a vida do Freud, né? Um pouco sobre os episódios de descoberta da vida dele, a amizade dele com Breuer, fez com que ele entrasse em contato com uma certa prática terapêutica que foi inventada pelo Breuer, pela paciente, pela Ana O, de maneira meio acidental e que acabou dando os contornos gerais da prática terapêutica, que seria a prática psicanalítica até hoje. E é basicamente essa do set, do divã, de uma pessoa falando livremente e a outra escutando e interpretando. Falamos também do período que o Freud foi para a França, em que ele entrou em contato com as histéricas do Charcot, no hospital, na La Salpêtrière. Tem uma peça escrita pelo Antônio Quinet, que é um psicanalista conhecido no Brasil, e que ele remonta, em termos de peça teatral. Eu nunca assisti a peça montada, mas eu tenho a peça escrita. Ele remonta, como peça teatral, esses primeiros momentos da psicanálise. É bem legal. Eu recomendo que vocês, se vocês tiverem a oportunidade de passar os olhos, encontrar um PDF amigo, vocês iam ganhar com isso. Outro é um documentário cujo roteiro é do Sartre, chamado Freud Além da Alma. É capaz que vocês encontrem esse filme no YouTube. Também recomendo a vocês, acho que vocês vão se divertir muito. O Sartre tinha muitas críticas ao Freud, mas ao mesmo tempo muitos elogios. Ele tinha uma concepção muito própria do inconsciente, que era diferente do Freud. Mas essa recomposição que ele faz também dos primórdios da psicanálise também é bem interessante. Vale a pena assistir ou ler, que também é um roteiro que pode ser lido. Freud Além da Alma. Esse do Quiné, eu não lembro o título do livro, mas o autor se escreve assim, Antônio Quiné. Então, é dessa vivência que o Freud tem no hospital do Charcot, com as apresentações de hipnose, a qual Charcot submetia os pacientes, né? E depois a lida do Breuer com a Ana O, isso dá ao Freud, digamos assim, os componentes para pensar a abordagem da histeria, que não pela via da sugestão,
nem pela via da hipnose. E começa a aparecer, então, a ideia de uma terapia que se dá pela fala, né? Não pela sugestão, nem pela hipnose, mas pela fala. A pessoa vai elaborando as lembranças, elaborando as narrativas sobre o dia, e a partir disso o analista vai entrando em contato com fragmentos do inconsciente, e a partir desses fragmentos o analista começa a tentar desfazer as repressões que podem se dar em torno desses fragmentos. O Lucas fez uma pergunta aqui. Lucas, depois eu coloco as gravações nesse endereço aqui, ó. Vou passar para você. Das aulas passadas não estão prontas ainda, eu não coloquei. Mas eu vou fazer isso dentro em pouco. Aí você vai poder reassistir as aulas passadas. Mas eu coloco nesse endereço aqui. Ainda não está lá, tá? Mas eu coloco aqui. A fala. Ó, até começou um pedacinho. Pronto. Então, esse foi o ponto inicial, né, do encontro aula passado. Começar a situalizar, a situar e circunstancializar isso, né, que no começo se chamou de uma cura pela fala. E Freud começa a desenvolver também as suas primeiras intuições teóricas sobre como se dá essa cura. Porque a fala é um método, mas a fala não é a coisa, né? Não é a fratura, não é o trauma. E a primeira hipótese que o Freud levanta, que é desenvolvida apresentada nesses primeiros ensaios sobre a histeria com Breuer, é de que haveria um trauma real, substantivo, um trauma sexual real, substantivo, sofrido na infância, e que, diante da dinâmica traumática, a pessoa reprimiria a lembrança do acontecimento, da violência sexual, e uma vez reprimida, esse trauma reapareceria enquanto sintoma, né? E a histeria seria o sintoma desencadeado por esse trauma. Então, a primeira hipótese é que a terapêutica desse trauma deveria se dar pela rememoração desse trauma, né? Então, o analista, a partir da fala do paciente, ele tentaria, o mais que ele pudesse, em se desfazer dessas repressões, digamos assim, desarmar essas repressões, de modo a permitir que o paciente entrasse em contato com essas memórias, a memória da sedução, e a partir disso os sintomas começariam a se dissolver, né? Os sintomas da histeria começariam a se dissolver. Rapidamente o Freud percebe que essa hipótese ela é um pouco excessiva, né? E, muito embora ele nunca tenha deixado de acreditar que os sintomas histéricos, os sintomas neuróticos, tenham que ver com o fato de que toma-se consciência da sexualidade de uma maneira um pouco agressiva, ele, né, de que a tomada de consciência gradual da sexualidade, que ela sempre é digamos assim, uma surpresa excessiva, ela é sempre
um trauma, né, pelo menos minimamente traumático, muito embora ele não se desfaça dessa hipótese, ele deixa de lado a ideia de que existe um trauma real, de que existe um acontecimento real, a necessidade de alguma coisa que pudesse ser chamada de violência, né? Ele começa a perceber de que esse momento da sedução ou esse excesso, ele é, de certa maneira, relativo, né? Relativo a cada um, e ao mesmo tempo ele é revestido por uma grande carga de fantasia, né? De que nós, se formos instados a imaginar nossos primeiros contatos com sexualidade, no sentido de tomar consciência dela, nós vamos fabular sobre esses momentos, da mesma maneira que nós fabulamos com quase tudo que se passa no passado, né? Dessa forma, o passado, as lembranças, para o Freud, para a psicanálise, deixam de representar provas de acontecimentos, deixam de representar uma história no sentido mais positivista do termo, e deixam de representar provas de acontecimento no sentido jurídico, porque o passado emocional ele é fugidio, ele é fumacento, ele é cheio de decantações a partir das quais as imagens são parte vividas e parte imaginadas, né? Ele começa a lidar com isso e, a partir disso, ele desenvolve a teoria da neurose. A neurose nada mais é do que esse processo natural a todos nós, em torno dos quais nós reinventamos o nosso passado, né? E essa reinvenção do passado concerne a viabilização emocional do passado para nós. E os termos dessa viabilização que acabam servindo como indicações para o material reprimido, para aquilo que forma o inconsciente. Até aqui tudo bem, acredito. A partir disso, nós fomos a interpretação dos sonhos, que é a maior obra do corpus freudiano, por falar assim. E no capítulo 7º da interpretação dos sonhos, o Freud, e eu dei para vocês um link para vocês escutarem alguns encontros que eu fiz com os pesquisadores do Laboratório de Estudos Jungianos, discutindo esse capítulo 7º da interpretação dos sonhos. E esse encontro está na minha SoundCloud. Eu vou dar para vocês o endereço, para vocês poderem ouvir, caso vocês queiram. Cadê? Achei. Além dessa aula sobre a interpretação dos sonhos, essas aulas, né, porque são alguns encontros, são, deixa eu ver, 8 horas e meia de discussão sobre a interpretação dos sonhos, claro que não num dia só. Vocês também podem, se vocês entrarem no endereço da SoundCloud, me ouvir dando receita de bolo, lendo histórias de Monteiro Lobato, lendo notícias de jornal. Vamos vale ouvir minha voz nesse canal. E algumas pessoas dizem que é tiro e queda para pegar no sono. Eu nunca tentei com esse fim, então não posso dizer. Não sei se minha própria voz me induziria ao sono, porque eu acho ela meio desagradável. Acho que ela me induziria a ficar meio desconfortável. Mas, falando de maneira geral do capítulo 7º da interpretação dos sonhos, é onde o Freud elabora, a
primeira versão do que ele chama depois de uma metapsicologia. Metapsicologia tal como se vê em metafísica, né? Uma espécie de teoria externa que dá sentido à psicologia e que também é chamada por ele de teoria do aparelho psíquico. Teoria do aparelho psíquico. Eu disse a vocês no encontro passado que as teorias do aparelho psíquico, ou as metapsicologias, elas acabam assumindo uma forma muito própria ao que no século XVIII se tratava de descrições do modo pelo qual o entendimento humano funcionava, a natureza humana se organizava, e é basicamente isso que Freud faz. Com a exceção de que existe um núcleo especulativo, um núcleo parcialmente especulativo, na teoria do aparelho psíquico, que é o próprio inconsciente, porque, em última instância, nós temos acesso a tudo o que é componente da teoria do entendimento humano, das teorias da natureza humana, mas nós não temos acesso, essas de matiz empirista, mas nós não temos acesso ao inconsciente, né? Então, o Freud descreve esse aparelho psíquico como sendo um aparelho que lida com estímulos, que é formado reagindo a estímulos e que lida com estímulos. Esses estímulos, eles são provenientes da vida, né, da experiência como um todo. São componentes desse aparelho, né, que se formam a partir desses estímulos. As nossas ideias, as nossas crenças, as nossas imagens, as nossas associações, tudo isso faz parte desse aparelho. Para quem estuda empirismo, né, eu faço a analogia de que é muito próximo daquilo que o Hume descreve, por exemplo, no livro 1 do Tratado da Natureza Humana, ou na investigação sobre o entendimento humano, né? Mas o Freud, ele, além desses elementos que são comuns a outras maneiras de narrar o aparelho cognitivo, uma vez que ele não está interessado no aparelho, na natureza cognitiva do aparelho, ou da nossa natureza, utilizando aparelho, essa palavra aparelho como uma metáfora, ele passa a dizer que esses estímulos, eles desencadeiam formas de proteção ao aspecto excessivo do estímulo, e essas formas de proteção que vão constituir, digamos assim, os termos desse aparelho. Então, a ideia de que, inicialmente, nós sofremos estímulos sem proteção nenhuma, então esses estímulos, eles são desagradáveis, eles são intensos demais. A partir do momento em que nós percebemos, né, a nossa constituição percebe que esses estímulos são muito fortes, ela desenvolve, digamos assim, mecanismos de filtragem a esses estímulos. O Freud chama esses mecanismos de filtragem de mecanismos pré-conscientes, né? E o elemento mais externo dessa filtragem é exercido pela consciência. Então, digamos que até a parte mais frágil de nós mesmos, os estímulos, uma vez que nós estamos formados, né, e o desenvolvimento concerne a formação dessas dinâmicas, os estímulos são filtrados primeiro pela consciência e depois pela pré-consciência, até atingirem a camada mais profunda de nós, que é essa que o Freud chama de inconsciente, né? Uma espécie de fundo da nossa sensibilidade. Esses estímulos, independentemente de nós termos capacidade de filtrar a intensidade deles, eles nos deixam marcas,
marcas diretas no inconsciente, mas também traços mnemônicos, né? Digamos assim, na composição do aparelho. E essas marcas inconscientes e esses traços mnemônicos é que vão constituir, para além da dinâmica cognitiva, para além do que é conhecimento, para além do que é entendimento, é que vão constituir a nossa vivência emocional interna, né? Segundo Freud. Então, os sintomas, né, as doenças, por assim dizer, as moléstias do inconsciente, elas são causadas por esses estímulos excessivos, né? Ou seja, esses sintomas, eles são causados por dinâmicas ou integralmente traumáticas ou parcialmente traumáticas dos estímulos com relação a nós, né? A nossa sensibilidade. O Freud não diz que existe uma qualidade do tipo de estímulo, mas sempre uma relação de quantidade. Então não é porque você viu, sei lá, seu pai pelado, que você passou a ter nervoso de ver pessoas peladas, percebe? Porque não existe não existe uma qualidade específica do estímulo. Você pode ver, sei lá, uma cena completamente abrupta, né? Uma orgia entre pessoas vestidas de rinoceronte, meladas de sucrilhos Kellogg's e ovo maltine, a visão dos infernos. Quando tem apenas 3 meses de idade, isso pode não representar estímulo nenhum, percebe? Então não existe uma qualidade intrínseca ao estímulo. O problema é a quantidade do estímulo, e foi a primeira coisa que me ocorreu, Breno, foi de coração. Então a grande questão é a quantidade do estímulo, e a quantidade do estímulo, ela é feita não pelo meio, mas pela capacidade desenvolvida de filtrá-los, de impedi-los de nos marcar de maneira direta, né? Percebe? Não existe algo intrínseco, a quantidade ou intrínseca, a qualidade, que nos agrida no que diz respeito à quantidade. Nós não estamos preparados para ela, e ela pode nos burlar, ou burlar o aparelho psíquico das maneiras mais diversas, e de maneira nenhuma é a qualidade do evento, né? De tal maneira que a natureza traumática dos acontecimentos, para o Freud, não segue uma moralidade, né? O que poderia ser o caso de alguém muito, muito moralista ouvindo esse tipo de ideia, né? Então, por exemplo, não é assistindo... qual é o nome do filme da Xuxa? Amor, Estranho Amor? É esse? O filme da Xuxa controvertido, que ela tem relações sexuais com uma criança. Vai passar agora no Canal Brasil. Meia-noite, de quinta para sexta, de sexta para sábado. Eu não vi não, mas eu tô animado para ver. Então eu não sei se vai ser traumático ou não, percebe? A matéria, qualitativamente, seria uma matéria traumática, um ídolo da minha infância, rainha dos baixinhos, né, uma figura de inocência e puerilidade, destruindo a ingenuidade de uma criança. Isso qualitativamente seria terrível, né? E quantitativamente também, porque são muitas cenas, são muitos estímulos visuais. Isso não quer dizer que vá ser ou não, percebe? E não é pelo fato de eu já estar psicologicamente desenvolvido que os eventos deixam de ser possivelmente traumáticos para mim, passíveis de produtores de novos sintomas, percebem? Então existe, ao mesmo tempo que existe um determinismo,
de que nós somos determinados por esses traços minêmicos, por esses traços inconscientes, somos determinados por eles, não existe um determinismo no que os causa, né? De tal maneira que se nós vivêssemos dentro de uma caixa de sabão, nós poderíamos ficar livres do mundo e não sofrer os estímulos do mundo, percebem? Não existe uma previsibilidade acerca do que pode nos ser mais agressivo ou menos agressivo, segundo o Freud dessa fase. Há um texto muito bom do Freud comentando o aparelho psíquico, que é um texto menorzinho, que eu não passei para vocês, que chama-se, se eu não me engano, Comentários ao Bloco Mágico, em que ele... eu sei que tem bloco mágico no título, que é Wunderblock, em alemão. Em que ele trata, por essa estratégia metafórica, o que é uma maneira pela qual nós poderíamos visualizar o inconsciente. O bloco mágico, para ele, nada mais é do que, talvez vocês conheçam, um brinquedo que, pelo menos na minha infância, era assim, era uma tela rosa, embaixo fica uma espécie de quadro branco, a gente marca com uma caneta em cima, fica a imagem, e quando nós suspendemos a telinha, o desenho some, nós voltamos a escrever. Você conhece esse brinquedo? Talvez bloco mágico. Deixa eu ver aqui no Google. Não, bloco mágico parece aquele de... Apareceu uma versão bem rudimentar. Deixa eu ver o link. Vocês não fazem ideia do que eu estou descrevendo? Não? Deixa eu achar um aqui. É que é tela mágica? Não achei nenhum, não. Mas eu achei esse link aqui. Deixa eu mandar para vocês. Deixa eu abrir só a imagem. Aqui. Essa é uma versão bem rudimentar, tá? Eu, com certeza, não foi esse que eu brinquei. Mas por aí vocês podem imaginar um pouco como é. Você escreve em cima e quando suspende essa telinha de cima, aquilo que você escreveu desapareceu. Realmente não sei qual é o nome. Mas o que eu brincava, ele tinha uma parte de cima cor-de-rosa, embaixo a tela, eu escrevia, e quando eu suspendia a película de cima, aquilo que eu escrevia desaparecia. Abriram a imagem? Conseguiram fazer a associação com alguma coisa que vocês já tenham visto? Não. Gente, como é que eu vou explicar o que é isso? Eu vou procurar depois com mais calma. Mas imagine o seguinte, né, da nossa época, né? É tipo uma tela mágica. Vamos ver se por tela mágica aparece alguma coisa aqui.
Vamos ver, imagens. Não, essa tela mágica que talvez você, é uma que você vai mexendo umas coisinhas, dois botõezinhos, e o desenho vai aparecendo, né? Depois você sacode e ela some. É mais ou menos isso. Só que a que eu me refiro, ao invés de você desenhar com esses dois botõezinhos, você desenha com o próprio estilete, ou uma caneta, alguma coisa em cima. E quando você suspende a tela, a imagem desaparece. Então, o princípio é parecido, mas não é a mesma coisa. E o que o Freud diz com relação a isso? Esse brinquedo que ele percebeu e achou o máximo. De que a tela final é o inconsciente. A tela superficial é o pré-consciente. E aquilo que se escreve são os estímulos, né? Os estímulos mais fortes ficam na consciência e quando nós levantamos, eles desaparecem, né? Nós nos livramos dos estímulos mais fortes. Ou seja, eles foram filtrados. Mas lá no final, ficam traços que não podem ser removidos. Esses traços que não podem ser removidos, que para o Freud é o inconsciente, serve de metáfora para ele. Se vocês quiserem pensar de outra maneira, pense num bloco de papel. Pensa numa folha de papel branco, e por cima dessa folha de papel branco tem uma folha de papel de seda, né? E vocês vão desenhar no papel de seda sobre o papel branco. O desenho não vai ficar na folha de papel branco, vai ficar no papel de seda. E quando vocês levantam, existem marcas que ficaram no papel branco. Percebem? O papel de seda funcionou como a pré-consciência para ele. Filtrou a violência do estímulo. Mas parte do estímulo chegou até nós. Esmaecida, branda, né? O que é produtor de sintoma são esses traços mais agressivos sobre o inconsciente. Esse é o ponto. Então, provavelmente não uma sedução do ponto de vista real, mas eventos ligados à entrada em contato com a sexualidade. Para o Freud, em alguns momentos, isso pode se tornar um evento traumático a ponto do aparelho psíquico precisar produzir sintomas para estabelecer um equilíbrio interno. Esse é o ponto. Então, se poderia dizer que os eventos mais agressivos, os estímulos mais agressivos, para que eles não sejam capazes de desequilibrar o equilíbrio interno do aparelho psíquico, ele precisa do trauma. Ele precisa do sintoma, desculpa. Por quê? O sintoma é como se fosse uma pequena descarga de energia para se livrar do estímulo excessivo. Que tipo de sintoma? Qualquer um. A pessoa vê um cachorro e morre de medo de cachorro. Isso é um sintoma. Percebe? Vê uma escada, não consegue passar debaixo da escada. Isso é um sintoma. Toda vez que vê o número 13, precisa mexer na orelha e no nariz. Isso é um sintoma. Percebe? Toda quinta-feira ela tem medo de sair de casa. Isso é um sintoma. Percebe? Todos esses sintomas são, segundo Freud, externalizações necessárias para buscar um tipo de equilíbrio interno para o aparelho psíquico. Não sei que outro exemplo eu posso dar. Imagina que vocês estão muito ansiosos. Tá? A ansiedade, ela se dá em função do fato de que estão se gerando estímulos excessivos e não está se lidando bem com esses estímulos excessivos. Né? O que você pode fazer para abrandar a ansiedade? Você pode, sei lá, começar a rasgar papel. Né? Tem muita gente que fica muito ansiosa e começa a rasgar papel, até ficar mais calma.
Esse rasgar papel é uma dinâmica sintomática, segundo Freud, pela qual a pessoa busca uma espécie de reequilíbrio dos estímulos internos no aparelho psíquico. Esse é o ponto. Rasgar papel, evitar o cachorro, não passar debaixo da escada, ficar com taquicardia, achar que vai morrer, todo esse tipo de coisa, não resolve o problema, percebe? Só equilibra momentaneamente esse desequilíbrio de forças internas. Roer unhas, pronto, ótimo exemplo. É um sintoma. Por Freud, a única maneira pela qual se poderia resolver a natureza problemática desse sintoma seria entrar em contato com a ideia que está causando o desequilíbrio. Ou seja, entrar em contato com a ideia que foi reprimida para lidar com o excesso de energia, né? A repressão serviu como uma estratégia de defesa, mas é o acesso a essa repressão e gradualmente a dissolução dessa repressão que serviria como uma maneira de dissolver o sintoma. Então, pensando assim, coisas engraçadas, a pessoa só consegue sair de casa com um cobertorzinho que ganhou da mãe, senão ela fica em pânico e não consegue fazer nada. Percebe? Esse cobertorzinho é um sintoma. Como é que ela vai ser capaz de sair de casa sem um cobertorzinho? Tô falando de maneira jocosa, só para fins pedagógicos, tá? Ela precisa entrar em contato com a ideia reprimida para a qual ela precisa carregar o cobertorzinho para não sentir, percebe? O cobertorzinho serve como uma espécie de cobertorzinho sobre a ideia reprimida. Pensando assim de maneira mais jocosa, é exatamente isso. E como se pode entrar em contato com essas ideias, com esses conteúdos reprimidos? O Freud vai dizer que o inconsciente manifesta essas questões por sintomas, mas os sintomas também podem ser interpretados a partir de outros sinais inconscientes que o nosso corpo emite, né? Que a nossa vida inconsciente emite. Por exemplo, os sonhos é a matéria principal desse grande livro dele, A Interpretação dos Sonhos. Emblemático, porque escrito bem na virada do século XIX para o século XX. Mas os sonhos não são a única maneira de interpretar material inconsciente, de ter acesso ao material inconsciente e interpretar esse material inconsciente. Também são formas de entrar em contato com o material inconsciente, segundo Freud, tipos de esquecimento, tipos de atos falhos, trocadilhos que se faz sem perceber que se está fazendo, tipos de esquecimento que se tem. Ele escreve um grande livro depois da Interpretação dos Sonhos. Dizem, inclusive, que ele escreveu junto com a Interpretação dos Sonhos. Tinha duas mesinhas, numa ele escrevia a Interpretação dos Sonhos, no outro ele escrevia esse segundo livro, que é a psicologia, a psicopatologia da vida cotidiana, em que ele mostra, em uma série de exemplos da vida comum, manifestações da vida inconsciente. E naquilo que é nosso interesse de curso, o xiste, ou de maneira ampla, o humor, porque o xiste é um tipo específico de ato, né? Mas de maneira mais ampla, o próprio humor. Aí a Dai perguntou aqui, a hipnose ele considera como uma forma? Não, e é por isso que ele se livra da hipnose. Porque a hipnose seria uma maneira de desativar o sintoma, desativar a repressão, sem entrar em contato com ela. Percebe?
como a hipnose ela funciona como sugestão, o hipnotizador sugeriria ao hipnotizado pare de manifestar o sintoma. E a pessoa para de manifestar o sintoma enquanto está hipnotizado. E mesmo que a hipnose, por vezes, possa deixar efeitos um pouco mais longos, chega um momento que desaparece. Então, o Freud dizia, a hipnose, a vitória não é do analisando. Na hipnose, a vitória não é da própria pessoa. Na hipnose, a vitória é do hipnotizador. Entendeu? Não tem aqueles desenhos do Pica-Pau? Que aí vem um sujeito que hipnotiza o outro e diz assim, agora você é uma galinha, agora você é uma galinha. Aí a pessoa começa a cacarejar. E aí ele diz assim, olha, agora eu vou contar 3 vezes e você vai deixar de ser uma galinha. 1, 2, 3. Aí a pessoa volta e não lembra de nada. Tem na televisão o tempo inteiro. Esse mecanismo, ele desativa o sintoma, mas depois o sintoma se reativa. Porque a raiz do sintoma, segundo Freud, são esses traços do inconsciente que foram deixados e que produzem um desequilíbrio interno. Tá? E aí, Freud se desfaz da hipnose porque acha que não é um método em que os efeitos são duradouros. E ele também diz que fica muito frustrado com a hipnose porque ele diz que não consegue hipnotizar ninguém. Ele diz que é muito inábil na hipnose. Ele conseguiu 1 ou 2 pessoas, mas era super difícil para ele hipnotizar as pessoas. Enquanto que outros analistas, outros médicos, hipnotizavam com uma facilidade muito grande. Então, parte da frustração dele com a hipnose como método fez com que ele buscasse a fala como método eficiente para o tratamento de sintomas. Está bem até aqui? Como rememoração da aula passada? Para isso, Freud percebe que o aparelho psíquico é governado por um grande princípio. E que é uma ideia que já está presente no esclarecimento escocês, na filosofia do Hume, do Locke, que é o prazer. Ou seja, estímulos são desprazerosos, né? Tipo, você bebeu muito na sexta-feira, aí você tem que sair no sábado para levar sua avó na musculação. Mas ela só faz musculação muito cedo. O que vai acontecer com você quando sair de casa? 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. O sol vai te fazer sofrer, você vai ter que colocar óculos escuros. Né? Percebe? Os estímulos são desagradáveis, a não ser que nós sejamos capazes de lidar com eles. Estímulos são desagradáveis, né? Nós precisamos aprender a lidar com os estímulos para que eles se tornem agradáveis. E por isso, nós produzimos, o aparelho psíquico produz proteções contra esses estímulos para que os estímulos sejam menos intensos, de tal maneira que possa existir uma prevalência do prazer sobre o desprazer. Então, para o Freud, essa é a conta da matemática interna de todos nós. Para sobrevivermos, nós precisamos que haja mais prazer do que desprazer. Tá? E não prazer no sentido simplesmente hedonista, né? Você vai chegar para sua mãe e falar assim, mãe, o professor disse que eu preciso ter mais prazer do que desprazer, então eu quero tomar sorvete, eu quero assistir Netflix, eu quero uma massagem e quero também um iPhone 77. E aí isso não tem nada a ver com o que está sendo dito, né? Não tem prazer no sentido hedonista, né? Muito embora o hedonismo cause prazer, mas prazer no sentido de suportabilidade do estímulo. Né? Não sofrer estímulos que sejam, digamos assim, imprevisíveis, de tal forma a sermos agredidos por ele. Mas ainda assim os estímulos permanecem, e os estímulos são muito intensos, e a conta não fecha. Né? A conta do desprazer permanece viva. Né? Tudo nos causa desprazer.
mas nós estamos aqui vivendo, né? Então, o que Freud diz? Freud diz que o princípio do prazer nos leva a alucinar. E a alucinação tem uma acepção, digamos assim, extraordinária, né? Tem gente que alucina um unicórnio cor-de-rosa soltando puns de arco-íris para viver, né? Mas isso já é um excesso. Mas o Freud está dizendo que a alucinação ela tem quase que um aspecto ordinário, que é a antecipação dos acontecimentos, né? De certa maneira, a alucinação e as crenças estão em relação de continuidade, né? Então, eu estou com sede, mas eu não preciso levantar agora para beber água. O que eu faço? Eu alucino que tem água na minha geladeira e que essa água vai estar geladinha e tudo mais, percebe? Antes de eu ir lá e verificar se a água está lá mesmo na geladeira, se ninguém tomou, se a minha geladeira não explodiu, se minha casa não está pegando fogo, se não entrou um ladrão de água na minha casa, se não deu gelosmina na minha geladeira, percebe? Eu já me sinto saciado na minha sede, seria um exemplo trivial para isso. Exatamente. A crença, ela em certa medida, a consolidação social, coletiva, de uma alucinação, né? Então, a alucinação ela pode ser ampla, ela pode ser, por exemplo, uma figura religiosa, né? Por exemplo, o sentido metafísico da minha Nossa Senhora de Lourdes, né? Isso é uma alucinação, mas também pode ser pura e simplesmente antecipação de um acontecimento imediato. No caso da Nossa Senhora de Lourdes, também é uma alucinação para conter o efeito imediato, né? Mas é uma alucinação mais poderosa, né? Então, nesse sentido, a realidade, para o Freud, ela é colonizada de alucinações, né? De tal maneira que a própria cultura se confunde com a alucinação, mas essas alucinações, elas encontram um adversário. Quem é o adversário das alucinações? A realidade. Então, Freud diz que, por exemplo, eu posso alucinar que tem Moët Chandon na minha geladeira agora me esperando, e ao mesmo tempo tem uma equipe de massagistas que vão me servir Moët Chandon e cantar para mim a área de óperas que eu gosto. Não vai acontecer, né? A própria realidade me frustra, percebem? Então não adianta eu alucinar qualquer coisa. Eu tenho que alucinar de tal maneira que a realidade não me frustre. Percebem? Estão percebendo o mecanismo? Então, são dois princípios que se frustram e que fazem com que o prazer mantenha uma certa predominância, mas com que o prazer também não possa se expandir invariavelmente. Que princípios são esses? O princípio do prazer, como sendo alguma coisa que internamente nós jogamos para a realidade, e o princípio de realidade do fora nos reprimindo, dizendo, além daqui, o prazer não vai. De certa forma não, de maneira bastante explícita, aquilo que nós vamos tratar nesse semestre, que é o humor, que é o xiste, concerne a esse mecanismo, né? O xiste é uma espécie de manifestação que pode ser compreendida analogicamente à alucinação. É uma tentativa de obter mais prazer, é uma tentativa de fazer com que o prazer ultrapasse o sofrimento, a dor, ao mesmo tempo em que a realidade ela frustra a eficiência do xiste e nos causar prazer.
E é isso que nós vamos começar a ver a partir de agora. Tá bem? Questões? Eu indiquei a vocês, como leitura introdutória ao Freud, esse livro aqui, do Octave Manoni, Freud e a psicanálise. Eu não encontrei um PDF deles, mas vocês são muito mais hábeis do que eu para encontrar PDFs. Então, se vocês quiserem ler, eu recomendo. Eu já mandei o programa para vocês, posso mandar de novo, mas você me dá seu e-mail? Mandar agora mesmo. Eu não te mandei, Diana? Então, vou mandar para todo mundo agora. Diana, todo mundo que pediu, né? Agora. Diana Zerbini e Maia. Maia é Maria Yasmin, @iduf. Caras alunos, não ia um e-mail branco sem nada escrito, né? Falta de educação. Caras alunos, em anexo o programa do nosso curso. Um forte abraço. Essa é a minha marca registrada. Um forte abraço. Irali. Assunto. Programa. Tô mandando, hein? Por um acaso... Não, nossa... Eu não... Alan, você também quer? Pô, Alan, você podia ter dito isso 5 segundos antes. Vamos mandar para você também. Lucas, você também, Lucas? Lucas é Lucas _Miranda @iduf. Ele disse antes da mudar. É o e-mail das meninas e o e-mail dos meninos, né? Prezados. Em anexo o programa. Forte. Lucas Jambeiro, tá? Vou mandar para o Lucas Miranda junto também. Ele não pediu, mas não vai reclamar. Um forte abraço. Que era ali. Programas. Tô mandando, hein, gente? Mais alguém vai pedir agora? Curiosamente, esse livro não está no programa, tá? Então, vocês vão ter que guardar aqui mesmo. Mas esse livro está no programa. É o livro inteiro. Esse livro aqui eu passei inteiro, como introdução à psicanálise, né? Uma vez que vocês não estão acostumados com a psicanálise, precisavam de algumas noções elementares para chegarem nesse livro aqui, que é o livro que nós vamos estudar agora. Então, esse livro... As aulas são síncronas todas as quartas? O que é uma aula síncrona? A propósito. Vocês estão rindo, mas vocês podiam me ajudar? O que é uma aula síncrona? A aula síncrona é a aula que a gente está tendo agora. É uma aula ao vivo. Existe aula não síncrona? Não existe aula gravada. Existe aula, né? Que não é gravada. Aula gravada não é aula. Aula gravada é uma gravação. Ué. Gente, vocês estão tentando fazer vocês aceitarem aula gravada como aula, rejeitem isso. Não é aula. Aula é alguma coisa que se dá com um interlocutor que reage, né? Não existe. Que nem sei lá, eu vou pegar o meu Ted Huxpin e vou dar aula para o Ted Huxpin sobre psicanálise e vou chamar isso de aula. Isso não é aula. O Ted Huxpin não responde. É preciso ter interlocutor, né? Alguém pensando junto com você para se chamar aula, porque senão não é aula. É que alguns professores passam um texto e
põe como escrito como aula assíncrona, que seria como se fosse um complemento da aula, e isso conta como aula, opcionalmente. Ah, nossa, já estou causando uma Para não confusão. ficar muito pesada, tem professores que fazem uma vez por semana assíncrono. No caso, por exemplo, se fosse a gente. Na quarta seria síncrono e na segunda assíncrono. Ou seja, nós leríamos o texto da semana. A atividade assíncrona normalmente funciona assim. Mas, né, depende do professor, não necessariamente. Eu não vou comentar mais, porque eu estou gravando aqui, eu vou acabar me enrolando. Porque isso é esquisitíssimo. Mas, de toda maneira, para mim, não estou falando mais dos outros, cada um acha o que quer. Eu só vou dar aulas de verdade, tá? Segundas e quartas-feiras. Eu vou estar aqui, vocês vão estar aí, se vocês quiserem me pensar junto comigo, vai ser um prazer. A avaliação nós falamos, eu dei 2 opções de avaliação. A primeira é meramente uma resenha, que é uma coisa com esforço menor, e que já dá o necessário, pegar um dos textos da bibliografia, ou dos textos a que eu me referi durante o curso, e fazer uma resenha e me entregar no final, está tudo certo. Ou, e aí vai ser um trabalho com maior grau de dificuldade, notas maiores, que ou vocês terem uma ideia com relação a alguma coisa que vocês estão estudando ou se interessando, e que mobilize a bibliografia, e escrevam sobre isso, ou vocês procurem, a segunda possibilidade, né? Ou vocês procurem refazer o argumento feito no curso. Tá? Refazer o argumento feito no curso, ou numa determinada aula, ou num determinado ponto. Refazer o argumento que foi feito por mim, utilizando a bibliografia. Tá? Então, essas 3 opções. Ou só uma resenha, ou vocês sugerem uma abordagem a partir da bibliografia, ou vocês remontam o argumento do curso. Nas 3 hipóteses. E nas 3 vocês vão me entregar no final. Quer dizer, isso como sugestão, se vocês tiverem outras sugestões, vocês podem fazer também, e a gente pensa, tá? Vamos voltar para a nossa aula síncrona? Isso já devia existir antes da pandemia, né? Ninguém inventou isso. Começou a pandemia, existem aulas síncronas e aulas assíncronas. Será que foi tudo inventado só com a pandemia? Gente, eu estou muito desatualizado. Vamos lá. Esse texto que o Freud escreveu, publicou em 1905, ele segue essa lógica da interpretação dos sonhos, e ele segue a lógica da psicopatologia da vida cotidiana, tá? Tanto que na própria psicopatologia ele já dá exemplo de xistes, tá? Essa palavra xiste é uma palavra pouco utilizada pela gente, né, no português usado no Brasil, e ela... eu pensei numa coisa. Eu te falei para vocês, né? Vocês podem reouvir essa aula de maneira assíncrona, caso vocês... Eu já te dei o endereço, tá? Então, para isso ficar mais ou menos claro. Vai ser uma aula assíncrona, que eu vou colocar no YouTube, mas que foi originada por uma aula síncrona. Vamos lá. O xiste, em alguns lugares ele é traduzido como dito espirituoso. Tem uma tradução gongórica, né? Barroca, né? Dito espirituoso. Também talvez possa ser traduzido como uma gracinha. Tá? Pode ser traduzido como uma gracinha, ou com uma certa acepção de piada, mas não piada no sentido da construção da piada de português, a piada de papagaio, tá? Mas como uma piada, alguma coisa engraçada que alguém disse para alguém, tá?
Então vamos lá, eu vou seguir esse texto. Eu costumo proceder da seguinte maneira: eu faço algumas anotações na leitura que eu faço do texto. Essas anotações são os pontos que me são mais importantes, que eu julgo como mais relevantes, mas isso não quer dizer que vocês não possam fazer anotações diferentes no texto de vocês e me interromper e aclarar ou querer que eu comente um outro pedaço do texto que não ao qual me referi inicialmente. Tá? É só uma indicação de passagem pelo texto. Então vamos lá. Na primeira parte, a parte analítica, eu estou na introdução. Na introdução, o Freud diz assim, citando eu tinha esquecido como a Dai é simplesmente linda, MDS até no EAD. Boa noite. Então, está aqui consignado o elogio da Gabriela Dai, mas, por favor, não fiquem fazendo na minha sala de bate-papo. Desculpa, eu não consegui resistir. Eu entrei aqui na sala de aula e, de repente, eu olhei a Dai e falei, mas ela consegue ser linda até numa aula online, pelo amor de Deus. Tá. Tudo bem, eu entendo que quando o estímulo é irresistível, né? É irresistível. Vamos lá. Ele diz assim, a liberdade produz o xiste e o xiste produz a liberdade. Uma citação do Jean Paul. Quais são os elementos que estão presentes no xiste? Ele diz ainda na mesma página. Contraste entre representações, sentido de absurdo, estupefação e aclaramento. As expressões que ele usa. Segue mais um pouquinho para frente, no item 2, ele diz assim, no parágrafo que começa no item 2, as propriedades do xiste e os critérios fornecidos por esses autores, apresentados acima em conjunto, a atividade, a relação com o conteúdo do nosso pensamento, o caráter de juízo lúdico, a aproximação das diferenças, o contraste de representações, o sentido no absurdo, a sequência de estupefação e aclaramento, o desvelamento de algo escondido e o tipo específico de brevidade do xiste, parecem, à primeira vista, de fato, tão apropriados e tão demonstráveis em exemplos que não podemos incorrer no risco de subestimar o valor de tais intuições. No item 2, ele vai para a técnica do xiste. O exemplo que se tornou clássico nesse texto do Freud é um texto em que ele tira de um poeta alemão que mora na França a vida inteira, chamado Heinrich Heine, que é o tal do familionaire. O familionário, como o tradutor aqui traduziu. Que é uma espécie de piada primo rico, primo pobre, em que o primo pobre está na casa do primo rico, mas é super bem tratado, e ele diz, eu achei tudo aqui na sua casa muito familionário. Familionário como uma mistura entre familiar, porque é primo, porque está em casa, e milionário, né? Que é uma coisa super estranha, né? Ou seja, ele não se sentiu bem, ele se sentiu mal, ele se sentiu entre milionários, ele se sentiu estando num ambiente em que os milionários tentaram agradá-lo, mas que, apesar de tudo, não dá para se sentir bem na casa de milionários. Percebe? E aí, no sentido de expressar um desconforto, ao mesmo tempo se livrar de um desconforto, ele espontaneamente inventa uma palavra que é o familionário. Aqui é tudo tão familionário.
ele dá algumas outras indicações, né? A questão é que são xistes que são feitos em outra língua, né? Então nem sempre ficam tão divertidos. Vocês podem pensar em xistes de vocabulário em língua portuguesa, talvez mais engraçados para nós do que esses, né? Por exemplo, aqui ele usou the alcoholidays. Alcoholidays, que vincula álcool com holidays, né? Eu lembro um que era muito engraçado, era Valentine's Day, que é o Valentine's Day, que é o dia dos namorados, mas como ninguém tem namorado, a gente acaba tomando uísque e afogando as mágoas. Então, Valentine's Day virou Valentine's Day. Mas vocês podem imaginar outros também, provavelmente vocês devem ter os de vocês. Um elemento interessante e importante para o Freud, no caso da formação do xiste, é o efeito de contração, de redução, tá? Em que uma grande, uma história gigantesca, um sentido imenso, ele fica explícito numa pequena contração. Esse, por exemplo, do Alcohol Holidays, dá para escrever um romance em torno de um romance de Victor Hugo, né, de 300 páginas, sobre a relação entre o álcool e os feriados, né? Percebe? E se torna uma coisa reduzida num único exemplo. Nesse sentido, Freud diz que o xiste funciona segundo os mesmos mecanismos do sonho no que diz respeito ao significado. O Freud diz que os sonhos funcionam por dois mecanismos básicos que depois o Lacan vai associar a modos da linguagem, né? O primeiro é a condensação, o primeiro é o deslocamento, o segundo a condensação, ou a primeira condensação, o segundo deslocamento. O Lacan depois associa esses modos à metáfora e à metonímia. Então, o xiste, tal como um sonho, ele pega o significado de alguma coisa e leva para outra, como, por exemplo, alcohol to holiday, ou de milionário para familiar. Mas o xiste, como sonho, também concentra uma série de situações em alguma coisa. Por exemplo, eu morro de medo O que eu morro de medo? Eu morro de medo de aulas diacrônicas ou assincrônicas. Tá? Eu não sei o que significa, isso me assusta, e aí eu vou dormir, vou tirar uma soneca daqui a pouco, e vou sonhar com um cão latindo para mim. E eu, me sentindo com relação a esse cão, como que sendo expulso do meu mundo. Toda vez que ele late para mim, eu sinto que cada vez mais eu estou sendo expulso do meu mundo. Né? Por quê? Porque o estímulo de entrar em contato com o fato de que existem aulas que sejam assincrônicas ou diacrônicas, sem isso ser uma possibilidade conceitual, né? Porque a aula tem a ver com pensamento tem a ver com duas pessoas, isso me assusta, percebe? Então, eu concentraria o sentido do deslocamento que a tecnologia, outras maneiras de pensar a aula tem para mim, e concentro num Doberman absolutamente assustador que me persegue. E esse é o dogma da diacronia ou da sincronidade das aulas. Ou aulas sem pensamento, por exemplo. Perceberam? Não sei se ficou muito irônico o exemplo, mas eu acho que o sentido do que eu queria dizer foi bem dito. Então ele diz aqui, na página 39 do meu, que é a seção 2 do item A, que é a técnica do xiste. Ele diz assim, o resultado da condensação é a metonímia, tá? A metáfora é o deslocamento.
O resultado da condensação é, de um lado, novamente uma considerável abreviação. De outro, em vez da formação de uma mescla surpreendente de palavras, uma interpenetração dos elementos de ambos os constituintes. Ele diz no parágrafo seguinte, 3 parágrafos na frente. A condensação é uma ligeira modificação e se percebe que o xiste será tanto melhor quanto menor for a modificação substitutiva. O exemplo que eu dei foi um exemplo onírico, né? Mas isso pode acontecer no xiste, em questões linguísticas, né? Porque o xiste que o Freud examina são os xistes verbais, tá? Os linguísticos. Isso não quer dizer que não possa haver xiste de outra maneira. Por exemplo, quando a gente assiste um filme mudo é cheio de xiste mímico, né? Xistes corporais. Em que o sentido da queda não é bem a queda, né? Há sempre uma revelação. Eu lembro num que é agora eu esqueci o filme do Chasto. Assiste um filme? Boa. Essa achei legal. Tem um filme do Chaplin que eu esqueci o título, mas que é o vagabundo, ele se apaixona por uma mulher cega. É um dos grandes filmes do Chaplin. E ela começa a achar que ele é rico, porque logo depois que ele aparece, e é um filme do começo do século XX, ela escuta um carro batendo a porta. Então, só pessoas ricas têm carros, ela ouve o carro batendo a porta e o vagabundo vem falar com ela. Aí ela pensa, o vagabundo é um milionário. E a gente ri disso. Mas esse não é um xiste verbal, como o axiste, que é um xiste que mistura xiste, assiste e Xuxa, né? Ao mesmo tempo. Esse seria um xiste que a Xuxa faria. Mas esse livro do Freud se dedica especificamente aos xistes verbais, tá? Tudo que a Xuxa fazia era um trava-língua. Item 2. Ele diz assim, é claro que a brevidade não é em si um xiste, pois, do contrário, qualquer laconismo seria um xiste. A brevidade do xiste tem de ser de um tipo particular. Né? Não basta ser xiste e ser curto. Né? Tem que ser curto, tem que ser interventor. E, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que as características do xiste não possam ser tomadas como características gerais do próprio humor. Tá? Então, é claro que uma piada ou alguma coisa que faz humor pode ser longa, mas ela precisa realizar, em alguma medida, uma condensação ou um deslocamento. Percebe? Não tem como se veicular a graça sem que haja o conteúdo inconsciente da graça, segundo Freud. Então é preciso que ela tenha, em alguma medida, uma condensação ou um deslocamento. Por exemplo, piadas de português. Via de regra, existe... pelo menos quando se fazia muita piada de português, né? Hoje em dia acho que se faz bem menos. Mas havia a condensação, né, a metonímia, de uma espécie de brutalidade portuguesa no Brasil, né, de portugueses mais rudes, donos de comércio, mais ignorantes, sendo manifestados numa espécie de burrice. Né? Então havia um sentido inconsciente de como os portugueses apareciam para os brasileiros, como figuras rotundas, agressivas, cruéis, e numa espécie de arbitrariedade burra, né? E aí se fazia muitas piadas sobre português. Então não é um xiste, no sentido técnico do Freud, não é uma redução. Piada de português pode durar horas, e pode utilizar interpretações, a pessoa fala com um sotaque português, coisas dessa natureza, imita um sotaque português, né?
mas é o mesmo mecanismo que está em questão nos xistos. Tá? Então não é só a brevidade, é um tipo de brevidade. Aí ele diz, continuando, a brevidade dos xistos é, com frequência, o resultado de um processo particular que deixa nas palavras dos xistos um segundo vestígio, a formação substitutiva. Mas na aplicação do procedimento de redução, que visa reverter o processo de condensação, descobrimos também que o xiste reside apenas na expressão verbal produzida pelo processo de condensação. No caso de xistos verbais, claro. Ainda não podemos compreender, de modo algum, como dele pode surgir aquilo que há de mais valioso no xiste, o ganho de prazer que ele nos proporciona. Percebe? Também, se ninguém achar graça do xiste, não tem por que fazer xiste, o xiste não funciona. Percebe? Não existe xiste que não funcione. O dito espirituoso que não funcione. O gracejo que não funcione. Ele precisa funcionar. E ele não precisa funcionar exatamente produzindo graça. Ele pode funcionar produzindo mal-estar também. É uma maneira de ser chistoso. Tá? O Freud dá um sem número de exemplos. Tá? Eu estou pulando esses exemplos, depois vocês vão poder... Quer dizer, vocês já deveriam ter saboreado esses exemplos nas aulas assíncronas, mas que vocês teriam que ter feito lendo sozinhos, mas depois, na próxima aula assíncrona, vocês leem esses exemplos sozinhos, que são bem divertidos, alguns, outros não. E aí ele diz mais para frente, já no item 4, o seguinte: pode ser que todas as técnicas do xiste mostrem uma tendência a economizar na expressão, mas não vale o inverso. Nem toda economia na expressão, nem toda abreviatura são, por isso, xistosos. Tá? Uma espécie de grande resumo. E mais exemplos. O Freud, tanto na interpretação dos sonhos, quanto nesse livro, quanto também na psicopatologia da vida cotidiana, ele procede assim, ele dá algumas indicações, e aí 70 mil exemplos. Aí depois volta para a teoria, tá? Então nesses textos, digamos, da primeira década do século XX dele, ele assume essa estratégia retórica de mostrar as evidências do que ele está falando. Tá? Ele vai colecionando exemplos, e depois ele tira as conclusões daqueles exemplos. Vamos ver a próxima nota que eu fiz. Gente. Uma outra indicação que eu me lembrei agora, passando as páginas, é a seguinte. O xiste pro Freud, em alemão, se escreve assim, Witz, que é próximo da palavra inglesa, mais próximo da gente, wit, tá? E quem entre vocês domina mais a língua inglesa vai perceber isso, de que os ingleses usam muito essa expressão, né? Uma pessoa de wit. Né? Ter wit é ter essa habilidade a transformar mal-estar em graça, tá? Eu pulei um bom pedaço do texto e agora eu fui pro item 3, que é as tendências do xiste, tá?
Eu acho em português... É claro que, do ponto de vista da tradução do alemão para o português, eu acho que dificilmente vai se escapar dessa palavra xiste. Tá? É difícil ter outra em língua portuguesa que diga exatamente isso. Muito embora a gente não use muito, é difícil ter outra que diga isso. Porque não é o humor, porque o humor acaba sendo o grande bloco da graça, também não é piada, mas a palavra que eu gosto de utilizar, não por razões de ordem de tradução, porque não caberia na tradução, mas por razões de ordem conceitual, é graça. Tá? Por que eu gosto de graça? Porque graça, primeiro, tem essa referência religiosa, né? Por exemplo, o Mestre Eckhart, que é um autor medieval que eu gosto de ler, ele fala muito sobre a graça, e ele diz isso, de que as pessoas não têm como conquistar a graça. A graça é dada por Deus de graça. Tá? E essa interpretação da graça, eu acho que casa muito bem com a ideia do xiste. Né? Não existe como se tornar xistoso. Se tornar... essa é uma característica que algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Algumas pessoas têm graça, outras pessoas não têm graça. Né? E, ao mesmo tempo, o xiste, ele leva a graça para situações. E o que é a graça nas situações? É uma espécie de rispidez leve, esse é o ponto. Então, mantém um certo estado de leveza. Ou seja, a presença do xiste acaba tendo uma espécie de função revelatória, né? Revelatória do que está em questão. Por exemplo, vocês falaram da aula síncrona. Eu fiquei desconfortável com a aula síncrona. Aí eu fiz vários xistes com relação à aula assíncrona. É uma maneira de, ao invés de reclamar diretamente de alguma coisa, de trazer um problema e fazer com que o problema se revele sobre nós. Percebe? Não é a única maneira de tratar, mas isso traz uma espécie de leveza, em que nós não precisamos discutir, brigar, sobre se devemos ou não devemos admitir um conceito de aula assíncrona, né? Mas, ao mesmo tempo, fica claro que existe um desconforto sobre a aula assíncrona, a ponto de que eu sugiro, né, de maneira graciosa, e estabelecendo uma revelação, de que podemos fazer graça com relação a isso. Que é uma maneira de nós entrarmos numa espécie de consensualidade com relação ao tema. Né? Nós não concordamos com o mesmo conceito, mas concordamos em rir de alguma coisa. Percebe? É uma espécie de comunalidade que se dá a partir do uso da graça, ou da tradução do xiste, do witz, por graça. Tá? Então, vocês vão me ver insistindo um pouco no vocabulário graça, na palavra graça, muito embora isso não sirva como o oferecimento de uma tradução alternativa, tá? Longe de mim. Então, no item 3, as tendências do xiste, ele diz assim, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º parágrafo. Quando o xiste não é seu próprio fim, isto é, não é inofensivo, ele se coloca a serviço de duas tendências apenas, as quais podem ser unificadas sob o mesmo ponto de vista. Ou ele é um xiste hostil, que serve à agressão, sátira, defesa, ou um xiste obsceno, servindo ao desnudamento. Tá? Então, aqui já há uma separação substantiva nos tipos de graça. Tá? Existem graças agressivas, existem graças inofensivas, né? e não são verdadeiramente inofensivas porque elas têm uma função revelatória, né? Elas tornam um pouco mais claro um estado de coisas que estava obscuro, né? Ela explicita um determinado estado de coisas, mas ela é inofensiva porque ela não agride ninguém. Pode ser agressivo, e aí o Freud chama de xiste hostil, ou pode ser obsceno. O tiozão do churrasco, por exemplo, que tem se tornado cada vez mais uma figura da nossa cultura popular,
principalmente nos últimos anos, com um governo mais de extrema-direita, né? O tio do churrasco, via de regra, faz xistes agressivos e obscenos, né? Por isso que, às vezes, as pessoas riem, mas o prazer desse xiste obsceno, desse xiste agressivo, não é a graça das pessoas que acharam graça, mas é o desconforto daqueles que se sentiram desconfortáveis. Tá? Então, o xiste agressivo, o xiste obsceno, ele encontra satisfação, ele obtém prazer, ele equilibra o prazer interno, como eu falei sobre o princípio do prazer, no sentimento desconfortável daqueles que se sentem desconfortáveis. Esse é uma das razões da existência dos xistes obscenos ou dos xistes hostis. Tá? Então ele existe mais pela ofensa, pelo desconforto e menos pela graça. Tá? Freud diz no parágrafo 2 parágrafos para frente. E no segundo parágrafo, né? Ele diz assim: a piada de baixo calão é, portanto, originalmente dirigida às mulheres e equivale a uma tentativa de sedução. Se, pois, um homem sente prazer em contar e ouvir piadas de baixo calão na companhia de outros homens, ele imagina com isso a situação original que já não pode ser concretizada em virtude dos obstáculos sociais. Quem ri da piada ri como espectador de uma agressão sexual. Esse mecanismo é bastante comum e esse trecho do Freud é bastante exemplificativo, né? Um xiste obsceno, ele, quando dito, ele serve como uma tentativa de anuência, né? Ou seja, me sinto confortável com essa ideia obscena que foi dita, não me sinto desconfortável. Nesse sentido, essa ideia obscena me seduz, né? Ou, na segunda medida, existe uma satisfação, um prazer, que é o prazer de seduzir, né? Isso causa prazer. Ou, no sentido inverso, causa prazer no sentido de que choquei aquele que não se permitiu seduzir. Percebe? Então, no sentido mais tiozão do churrasco, tem um pouco a ver com isso. De como falar uma piada obscena para alguém que ou poderia se permitir seduzir, se sentindo confortável com a piada, mas se não se sentir confortável com a piada, não tem problema. Porque se sentir ofendido com a piada também produz prazer. Quando elas são contadas, esse é o exemplo do Freud, e lembrem, o Freud é um homem do século XIX, mas ele não é só um homem do século XIX, ele é um homem do século XIX bem conservador, tá? Apesar dele trabalhar com sexualidade, com tudo isso, ele é bem conservador, até mesmo para o século XIX. A concepção dele, ele conhece mulheres que são muito à frente do seu tempo, como dizem, né? Mas a concepção dele de mulher é a Marta, é a esposa. Então, para ele, ambientes de homem e ambientes de mulheres são ambientes diferentes, tá? Então, é uma espécie de sadismo, um sentido trivial de sadismo, sim. De obter satisfação com o sofrimento do outro, né? Nesse sentido bem direto, bem trivial de sadismo, obter satisfação com o sofrimento do outro, sim. Tá? Nesse sentido, sim. É obter prazer na agressão. Mas é verbal, né? E não é um uso verbal qualquer, é um uso verbal com uma técnica. Ou seja, uma operação interna de uma certa maneira de falar. Não é um sadismo no sentido trivial, né? Não é bater com o martelo na mão da pessoa e rir porque a pessoa está agonizando, percebe? Não é... Como é que é aquele filme? Sei lá, não é Faces da Morte, não é... Percebe? Não é filme de terror, que as pessoas se divertem com o sofrimento alheio. Não é isso. Tem um grau de elaboração.
É bem mais sofisticado e tem na sofisticação, nessa técnica, ainda que essa técnica possa ser usada de maneira mais simples, mas tem na sofisticação, ou certa sofisticação, a realização do seu prazer, né? Então não é como se falasse, não é como falar, sei lá, o nome do órgão sexual feminino na frente de uma mulher. Isso não é um xiste. Isso é só, sabe, de maneira agressiva, isso é só falta de educação. É só agressividade pura e simples. O xiste seria dar a entender que se está falando sobre o órgão sexual masculino por uma mulher muito pudica. De tal maneira que ela se sinta ou à vontade, porque se sentiu confortável com a pronúncia da sugestão do órgão sexual masculino, então tem um efeito de sedução, ou se escandaliza. Percebe? Então é bem mais sofisticado. Nesse sentido, mesmo o xiste agressivo, mesmo o xiste obsceno, ele possui um componente civilizacional, digamos assim. É viver um tipo de prazer de uma maneira que seja admitida na vida social, seja admitida na lida com os outros. Né? Não é pura e simplesmente uma agressão, não é simplesmente um choque. É um choque ou uma agressão utilizada de um modo a que seja admitido dentro das rodas gerais de pessoas. Então, por exemplo, nós temos uma sensibilidade, com razão, mais aguçada ao racismo, né? O que funcionava como xiste racista nos anos 80 não funciona mais como xiste racista hoje. Hoje é racismo explícito, né? Percebe? O xiste tem um elemento circunstancial, ele tem um elemento ambiental. Então, piadas que se contavam nos anos 80 entre colegas tem um valor de esgotamento. Como assim esgotamento? Esgotamento da tensão, você diz? Pode falar. Porque se fazem xixes com coisas hoje que daqui a 10 anos, de repente, não vão se fazer mais. Então, assim, ele tem um elemento de contexto. Né? Então, o xiste é uma maneira de produzir esse tipo de descarga de energia, de obtenção de alguém se desfazendo de um desprazer para obter prazer, mas ele demanda uma inscrição civilizacional, uma inscrição cultural. Então, isso depende do contexto. Então, é provável que um xiste que funciona como um xiste num determinado grupo de pessoas não funcione como um xiste num outro grupo de pessoas. Tá? Possa funcionar como alguma coisa muito sutil, que ninguém vai achar graça, ninguém vai se sentir nem ofendido nem nada, porque não vai nem entender, ou alguma coisa muito grotesca, em que não vai ser xiste, vai ser, vamos chamar a polícia. Percebe? Então, por exemplo, sei lá, uma piada, na mesma cidade, se você está em cientistas sociais, você pode até mesmo fazer um xiste racista, mas ele vai ter que ser muito elaborado para caber como xiste. Né? Porque cientistas sociais são pessoas inteligentes, estudadas, e têm uma sensibilidade forte com relação a esse tipo de tema. Né? Aí você vai numa outra festa, e alguma coisa que funcionava como claramente aberrante entre cientistas sociais, funciona como xiste num outro âmbito. Percebe? Então, existe essa necessidade de inserção no xiste. Ele não pode ser pura e simplesmente agressivo. Ele tem que ser agressivo com um grau de elaboração que funcione dentro da aceitabilidade social. Ele não é um rompimento, o xiste não é um rompimento com a sociabilidade. O xiste é a tentativa de viver o exaurimento de um desprazer no contato com os outros. Percebe? Então, para ser um sadismo puro e simples, eu admiti o Maurício, mas agora já me discordando um pouco, para ser um sadismo puro e simples,
haveria uma grande dificuldade, porque nós teríamos que convencer alguém, percebe? Então, o sadismo seria espetar a agulha na mão de alguém, para ver a pessoa sofrer. Então, você teria que passar uma conversa. Ah, você conhece a brincadeira da agulha? Ela não dói, aconteceu, eu vi no BBB, e a pessoa do BBB adorou, o filho do Fábio Júnior achou lindo. Deixa eu tentar te espetar aqui a mão na... Percebe? Aí você faz... ele... como é que foi engraçadinho. Percebe? Isso lembra mais... Se você chamar isso de sadismo, que é um sadismo muito elaborado e escondido, aí tudo bem. Mas o sadismo no sentido trivial, não. Tá? Então, vamos seguir aqui. Mas ficou claro para vocês, né? De que não existe uma essência do xiste. O xiste tem uma técnica, tem uma função, mas ele se altera por contexto. Tá? Aí ele diz aqui... eu estava dizendo, esqueci de comentar. Então, para o Freud, jogos obscenos, num contexto apenas de homens, e jogos obscenos que escandalizam, que seriam pensados para causar algum tipo de escândalo em mulheres, quando contado apenas em homens, alguns dos homens estão fazendo a função feminina. Ou seja, só está se contando, a função feminina entre aspas, né? Só está se contando porque alguém vai se sentir escandalizado. Percebe? Porque existe alguém que foi percebido com uma sensibilidade um pouco mais apurada e que pode vir a se escandalizar parcialmente com aquele xiste. Não a ponto de levantar e chamar a polícia, mas a ponto de se sentir desconfortável. E, ao mesmo tempo, produzir graça para os demais. Então, nesse sentido, é uma boa síntese, talvez, a diferença entre o xiste inocente, o xiste agressivo e o xiste obsceno é que o xiste agressivo e o xiste obsceno ele possui uma graça excludente. Enquanto que o xiste inocente ele tem uma graça inclusiva. Tá? Aí ele diz aqui, no parágrafo seguinte, ao expressar as palavras obscenas, ela força a pessoa atacada a imaginar a parte do corpo ou ato mencionados no xiste. E lhe mostra que o próprio atacante o está imaginando. Percebe? Esse é a dinâmica de sedução ou escandalizamento. Né? Dar aos outros a sugestão de uma situação agressiva ou obscena e por isso, mostrar aos outros que se está pensando nela, na frente delas. Percebe? Esse é o sentido. É isso que causa o descarregamento de energia que desfaz desprazer e obtém prazer. Pula 1, 2, 3... Um terceiro parágrafo no final. Primeiro parágrafo adiante. Assim, a instância a qual a piada de baixo calão se dirige passa gradativamente a ser, em vez da mulher, o espectador, agora o ouvinte. E por meio dessa transformação, ela já se aproxima da natureza do xiste. Então, por Freud, enquanto o homem vitoriano, por assim dizer, tem essa passagem, né? As mulheres são as mais digamos assim, sensíveis, e essa cadeia de sensibilidade ela vai se expandindo para que eles se aproximam das mulheres. Então, homens mais sensíveis, homens mais educados, homens homossexuais. Na cabeça do Freud provavelmente passaria isso, de que homossexuais são mais femininos do que heterossexuais. Percebem? Mas qual é o elemento disso, além das vicissitudes culturais do próprio Freud? O elemento essencial disso, que é muito importante, é justamente esse, a ideia de que existe um agredido, ainda que essa agressão não seja uma agressão rude, tá?
Tanto que o Freud é muito claro nisso, né, de que o xiste, ele tem o xiste agressivo e obsceno, ele possui uma dupla natureza, de sedução e choque, né, sedução e choque. E alguma coisa não é sedutora se ela for explicitamente chocante, né? Tem que ter a ambiguidade entre uma coisa e outra, tá? Seguindo mais à frente, pulando 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Esse parágrafo é importante para mim. Ao poder que dificulta ou impossibilita a mulher, e em menor medida também ao homem, fruir a franca obscenidade, chamamos repressão. Por que alguém não gosta de um xiste? Se o xiste não for completamente rotundo, tá? Freud vai dizer, é porque há repressão. E repressão não é... Porque a gente ouve repressão, a gente pensa na PM, né? Pensa na guarda municipal batendo nos camelôs. Repressão não é só isso, tá? Aquilo que impede as pessoas de falarem coisas obscenas de maneira explícita, de serem agressivas, de serem mal educadas, de serem transgressoras, é a repressão. Pelo menos da maneira como Freud pensa, tá? Se nós não nos reprimimos, nós agimos livremente, tal como o nosso desejo. E o nosso desejo, ele vai para qualquer lugar, tá? Na maneira como Freud nos compreende. E eu acho que ele está muito certo. Eu tendo a concordar com ele. Então, nesse sentido, aquilo com relação a que nós nos reprimimos intensamente, o poder da repressão pode ser tal que nós nos impedimos de nos divertir. Esse é o ponto. Então, por exemplo, nós somos cientistas sociais, educados, e não achamos graça em piadas racistas. Mas isso não quer dizer que nós não entendamos piadas racistas, que não entendamos por que algumas pessoas acham graça em piadas racistas, e, ao mesmo tempo, não entendamos que vivemos num mundo, no nosso país, pelo menos, né, a nossa cidade, em que as piadas racistas são veiculadas, percebem? Digamos que viesse um estrangeiro aqui, e ele fala pouco português, alguém faz uma piada racista e ele não entende, ele pede para que a gente explique. Mesmo que a gente não ache graça, nós saberemos explicar. E por que nós saberemos explicar? Porque nós entendemos o modo pelo qual a graça foi produzida. Percebe? Nós sentimos e porque sentimos, entendemos a lógica interna daquele xiste, seja lá qual for. E a mesma coisa quando nós vamos para outros lugares, né? Tem muitos xistes que as pessoas podem explicar para a gente não vai entender. Porque nós não sentimos de dentro aquele xiste, né? Então, o mecanismo que impede, mesmo quando nós entendemos, de achar graça, é a repressão. Tá? No fim, o que nos faz pessoas boas, em termos freudianos, é um bom nível de repressão. Pessoas que não têm nenhum nível de repressão, por Freud, são pessoas péssimas. São pessoas que agridem umas às outras, falam alto umas com as outras, brigam umas com as outras, ofendem umas às outras, são loucamente obscenas umas com as outras, o que torna as pessoas minimamente boas e minimamente passíveis de convívio, na maneira como Freud pensa, é o fato de que nós somos capazes de reprimir as nossas pulsões, as nossas volições. E com isso, Freud não quer dizer que nós sejamos bestas feras, tá? Que nós sejamos animais incontroláveis, não é isso. É porque a vida boa com os outros, envolve um certo nível de doçura e graça para ser apreciada. Percebem? Também demanda certos momentos em que essas dinâmicas são suspensas, né? Mas demanda que, no mais das vezes, nós possamos escolher entrar ou não entrar em ambientes em que o nível de agressão será maior, né? Se todo mundo gostasse de agressão, as pessoas não casavam e não educavam seus filhos.
elas iam morar com os amigos do futebol, né? Mas ninguém aguenta o convívio com os amigos do futebol depois de uma certa idade mais do que 3 horas. Percebe? Por quê? Porque aquele jogo é um jogo de transgressão que tem data para acabar. Porque nós valorizamos uma sociedade com regras, com hábitos, com modos pelos quais nós possamos controlar o acesso do outro a nós, né? Então, a repressão tem um aspecto, digamos assim, sofrível para a nossa vida psíquica, porque é a repressão que nos faz sofrer, mas também é a repressão que nos faz ter prazer na vida com os outros. Porque é a repressão que estabelece limites. Tá? Tem um livro muito freudiano, que vocês já devem ter lido, enquanto alunos de ciências sociais, que é O Processo Civilizador, do Norbert Elias. O processo civilizador do Norbert Elias, ele parte dessa premissa freudiana, e ele vai dando exemplos, é um livro sociológico, né? Ele vai dando exemplos de práticas que foram inventadas em que o convívio vai se tornando cada vez mais regular e doce. Então, por exemplo, o uso dos talheres à mesa. A repressão é que não posso se cuspir dentro de casa, por exemplo. Né? Já foi uma prática comum você escarrar dentro de casa. Aí se cria uma escarradeira, para você não escarrar em qualquer lugar dentro de casa, escarrar na escarradeira. Aí depois se reprime, e agora você só pode escarrar ou no papel ou no banheiro. Percebe? Isso é o processo de uma repressão. Imagina viver numa casa onde todo mundo vê alguém está respirado, alguém vai lá, faz... E no meio da sala. Né? É hediondo, né? Ninguém suporta isso. Mas para que isso cause... talvez sim. Passagem digamos, de uma admissibilidade da agressividade guerreira para modos doces atrelados ao salão. Né? Então, continuando aqui. Fruir a franca obscenidade chamamos de repressão. Então, a repressão que nos impede de termos prazer com o que é excessivamente agressivo. E reconhecemos nele o mesmo processo psíquico que, em doenças graves, mantém distantes da consciência complexos emocionais inteiros e seus derivados, e que se revelou como um fator principal de causação nas chamadas neuroses psíquicas. Então, o Freud está nos dizendo que, dependendo do grau de intensidade da repressão, a repressão pode ser tão intensa, que ela nos faz sofrer a ponto de nem sequer sermos capazes de entrarmos em contato com a ideia que a origina. Percebe? E quando isso acontece, nós adoecemos. Né? Isso é demais para nós. É demais para qualquer pessoa, independentemente de quão civilizada ela seja. Ou de quão incivilizada ela seja. Tá? Atribuímos à cultura refinada e à elevada educação uma grande influência no desenvolvimento da repressão. E supomos que, sob essas condições, se produz uma modificação da organização psíquica, que também pode surgir como predisposição herdada, em consequência da qual aquilo que normalmente seria sentido como agradável aparece agora como desagradável e é rejeitado com todas as forças psíquicas. O trabalho de repressão da cultura faz com que se percam possibilidades primárias de prazer, né? Prazeres diretos. Sei lá, tem gente que tem prazer em assistir uma briga, né? Mas chega um momento em que o nível de repressão faz com que você não tenha prazer em assistir uma briga, mas você tem prazer em assistir a um esporte que simula uma briga, por exemplo. Né? Então, é a possibilidade primária do prazer, porque, sei lá, se as pessoas se matassem ia ser escandaloso, mas é uma possibilidade secundária, terciária de prazer.
agora repudiadas em nós pela censura. Para a psique humana, porém, toda renúncia é muito difícil. E por isso achamos que o xiste tendencioso fornece um meio de reverter a renúncia e a readquirir aquilo que se perdeu. Quando rimos de um xiste obsceno, fino, rimos da mesma coisa que leva o camponês a rir da rude piada de baixo calão. O prazer se origina nos dois casos da mesma fonte. Mas não conseguiríamos rir da piada grosseira, nos envergonharíamos, ou ela nos pareceria asquerosa. Somente rimos quando o xiste nos presta seu auxílio. Parece confiar-se para nós, portanto, aquilo que suspeitávamos no início, que o xiste tendencioso tem acesso a mais fontes de prazer do que o inofensivo, e em que todo o prazer está, de algum modo, ligado à técnica do xiste. Ele está querendo dizer que os xistes inofensivos, em que a graça é expansiva, ele tende a produzir menos graça, menos intensidade de graça, do que a graça excludente. A graça que exclui, ela produz uma graça mais intensa, justamente porque ela tem um elemento de malignidade dentro dela, que é a exclusão. Aqueles que vão se sentir ofendidos por serem excluídos dela. Mesmo que essa exclusão seja uma exclusão civilizacionalmente aceita, ou culturalmente aceita. Tá bem por hoje, gente? Tá bom, né? Então tá. Então continuem lendo esse texto, porque ainda estamos nele. Os que não começaram a ler, comecem a ler e tentem chegar nesse ponto que eu cheguei. E os que já começaram a ler, terminem. Ou avancem um pouco mais. E a gente retoma essa discussão na segunda-feira. É feriado, né? O livro... Perdão. Pode falar, Brando. Então, o livro Freud e a Psicanálise é o que você... Que o nome em inglês é A Teoria do Inconsciente, Freud e a Teoria do Inconsciente, ou é outro livro? É o mesmo? Tá bom. É esse mesmo. Que eu não achei nenhuma edição em português. Mas eu achei essa em inglês, então eu achei que para os que lessem em inglês, podia ser bom. Mas continuem procurando, porque se vocês encontrarem e puderem mandar para os outros, vai ser de boa ajuda. Porque é uma excelente introdução, eu achei. O livro que a gente está agora é esse ou do Xiste? Nós estamos no livro do Xiste. Estamos no livro do Xiste já, né? Show de bola. A gente vai ler o livro inteiro? Nós vamos ler o livro inteiro. Ok, obrigado. Mais questões, gente? Eu fiquei com dúvida sobre a questão da resenha. Como é que vai ser... Como vai ser feita a resenha?